Então, Olá, bom dia. olá, bom dia. Hoje nós vamos começar aqui com a nossa sexta live de 2021 do canal Hipoconecta e do Hospital Hipo. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai apresentar sobre um tema muito legal, muito recorrente aqui no nosso, principalmente no nosso pronto atendimento, que é sobre epistaxe, que é o sangramento nasal. O meu nome é Roberto, eu sou otorrinolaringologista, faço parte do corpo clínico aqui do hospital e hoje a gente também vai falar um pouquinho aqui sobre epistaxe juntamente com o Dr. Guilherme. Isso, eu sou o Dr. Guilherme Rocha, também sou otorrinolaringologista aqui do Hospital Hipo. Minha subespecialidade, assim como o Dr. Roberto, é a rinologia. Inclusive nós somos parte da equipe que recebe esses pacientes na emergência aqui do hospital nos quadros de epistaxe. Então, para a gente começar hoje essa nossa conversa, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a epistaxe, né? Então, a epistaxe, ela se caracteriza pelo sangramento nasal, né? Um sintoma muito comum, que ele tem uma característica de ser, a gente chama, tem um pico bimodal, né? Então, ele tem uma prevalência maior um pouco na infância, principalmente nas crianças, por causa principalmente da manipulação nasal. E outro pico de prevalência também é nos pacientes acima de 50 anos, que podem ter algumas outras causas, uma delas, por exemplo, o uso dos anticoagulantes, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso durante a live. Bom, em relação a sintomas, né, claro, né, que a saída de sangue pelo nariz é o principal sintoma, né, obviamente. Outros sintomas podem estar presentes, né, então, por exemplo, nas crianças, é comum acontecer em crianças com um quadro de rinite alérgica. Então, podem ter sintomas associados ali da rinite alérgica, de estar mexendo no nariz, de estar manipulando, colocando o dedo, né, isso aí também favorece ali o início do sangramento. Já nos pacientes mais idosos, muitas vezes não tem nenhum outro sintoma associado. Alguns pacientes podem referir dor de cabeça, mas isso não é um sintoma associado aí muito relevante. E outra coisa que também é importante o paciente observar, que a gente sempre pergunta no atendimento, é se teve sangue escorrendo lá para a garganta, né? E se isso aconteceu já logo de cara, né, começou a sangrar, já escorreu sangue para a garganta, ou se escorreu sangue na garganta só depois de tampar o nariz, por exemplo. E também, né, claro, né, qual narina que sangrou, se foi uma, se foram as duas. Existem sangramentos, né, lógico, desde bem leves, discretos, né, nada preocupantes, até realmente sangramentos raros, sangramentos graves, que felizmente são mais raros. Tá? Esses sintomas que o Dr. Guilherme falou é muito importante para nós, assim, isso faz parte ali da nossa consulta, para a gente tentar identificar a origem do sangramento, a causa do sangramento e que tipo de tratamento a gente vai poder fornecer para o nosso paciente, né? Então, isso é muito importante, né? Falando um pouquinho de tratamento, quando o paciente chega aqui no nosso pronto atendimento, a primeira conduta ali do médico é tentar localizar o ponto do sangramento, né? Claro que o paciente chega sangrando, é um momento muito desconfortável, tanto para o paciente quanto para o familiar, né? Então o paciente fica ansioso, pode estar com dor de cabeça, igual o Guilherme manifestou, pela própria ansiedade, às vezes a pressão sobe um pouco por causa do sangramento, é um momento de muita angústia para o paciente. Então, isso também faz parte do nosso atendimento ali, acalmar o paciente, o familiar, o acompanhante que está junto, e daí para a gente tomar as medidas para cessar esse sangramento. Então, às vezes a gente precisa aspirar o nariz, tentar localizar qual narina de onde está sangrando. Às vezes a gente precisa realizar até um tamponamento, né? Então, é realizado um tampão nasal para que esse sangramento seja estancado, para a gente tentar tomar a melhor conduta, para a gente tentar resolver o caso, né? A maioria dos sangramentos,
são sangramentos que a gente chama de intermitentes. Então ele acaba sangrando e acaba tendo até uma resolução espontânea, né, Guilherme? Às vezes não, às vezes, graças a Deus, são a minoria dos casos, esses sangramentos, eles são de maiores quantidades e a gente precisa tomar alguma conduta, né? O tratamento, então, vamos dividir assim, né, em clínico e cirúrgico, né? Então, por exemplo, as crianças, praticamente 100% tratamento clínico. É muito comum a gente fazer um procedimento bem simples, feito em consultório, que é a cauterização septal, que é um procedimento rápido, indolor ou com leve desconforto para a criança, que a gente faz desde crianças pequenas e inclusive fazemos nos adultos também, né? Mas é que normalmente isso é 100% resolutivo para as crianças. E os adultos, que é uma pequena porcentagem, em torno de uns 5% mais ou menos, ou até menos, que podem precisar de alguma abordagem cirúrgica, né? Aí tem várias técnicas diferentes que a gente não vai entrar em detalhes, né? Que pode ser feito no centro cirúrgico, desde procedimentos mais simples a ligaduras da artéria que está sangrando lá no nariz. A gente separou algumas perguntas aqui, então, que são... Só vamos acrescentar só aqui algumas sugestões de cuidados, né, que podem evitar o sangramento, né? Então, eu vou falar de crianças. Nas crianças, então, o tratamento da rinite, por exemplo, né, como eu disse que pode ser um fator associado, ajuda a evitar o sangramento, ou às vezes até no tratamento. A não manipulação do nariz, né? Não ficar colocando o dedo, não ficar mexendo, é bem importante, que inclusive pode gerar até outros problemas, infecção. E outra coisa associada também, que muitas vezes o paciente sente que o nariz está seco, ou às vezes o tempo está seco, e isso também pode ser um fator desencadeante do sangramento. Então, manter aí essa hidratação da mucosa do nariz existem vários métodos que a gente receita, né? Então, soro, pomada, isso ajuda bastante. É comum a gente até prescrever o uso do soro fisiológico, né, para tratamentos de rinite crônica ou algum paciente com sintomas de resfriado. Então, a hidratação da mucosa do nariz também é muito importante para o sangramento, né, Guilherme? Uma das causas de sangramento nasal é a mucosa um pouco seca. Então, ela vai ficando mais seca, aumenta a chance de ocasionar esse sangramento, sabe? Então, essa hidratação é muito importante e, às vezes, só realizando essa hidratação já resolve o problema do sangramento. Exatamente. É sempre importante o paciente, quando ele apresenta o quadro do sangramento nasal, às vezes o nosso reflexo é levantar a cabeça para trás, né? Por isso que a gente sempre orienta os pacientes, quando tiver o sangramento, independente da posição que a cabeça estiver, ele vai continuar sangrando. Então, é melhor a gente virar a cabeça para frente, que assim evita dele ficar gotejando lá no fundo da garganta e de ficar engolindo esse sangue. Isso pode causar um desconforto estomacal, evoluir para um pouco de náuseas, até episódios de vômitos. Então, a gente sempre orienta a virar a cabeça para frente, fazer a compressão do nariz, que isso ajuda a melhorar ali a maioria dos sangramentos. Isso, e comprimir ali continuamente por mais ou menos ali 3 a 5 minutos, que sem tirar, né, sem deixar ficar escorrendo, porque assim você normalmente consegue comprimir o vasinho sangrante, e igual como se tivesse um corte na pele, né, você está apertando ali até que ele para de sangrar, ou pelo menos melhora, e aí você consegue procurar o atendimento médico com mais calma. Isso aí. Bom, vamos às perguntas então, quer começar, doutor Roberto? Então vamos lá, uma das perguntas que a gente separou aqui, quais são as doenças que podem causar o sangramento do nariz, né? Então, eu sempre gosto de falar para os pacientes, né, que o nariz é uma região do nosso corpo muito vascularizada. Então, como ele faz parte da respiração, tem muita passagem de sangue ali. Então, algumas doenças ali que causam processos inflamatórios podem causar sangramento. Ou o uso de algumas medicações, né? Então, algumas medicações também podem causar sangramento nasal. Então, por exemplo, igual o Dr. Guilherme citou ali em caso de criança, que às vezes tem um quadro de rinite mais exacerbada, isso pode causar um aumento da vascularização, né? E causar um sangramento, né?
ou às vezes até o uso do anticoagulante. Então, existem várias indicações do uso do anticoagulante, seja aquele paciente que teve algum problema de origem cardiológica ou neurológica, que usa o anticoagulante tanto para prevenção quanto para tratamento. Um dos principais efeitos colaterais dessas medicações é o sangramento nasal. A própria sinusite aguda também, né? Isso. Então, acho que faz um processo inflamatório, também, né? Pelo mesmo motivo, está inflamado. Então, ele pode manifestar com Exatamente. Com a hipertensão, que todo mundo sempre pensa, não é uma causa frequente, né? É difícil, às vezes, saber, né? Às vezes, se a pressão subiu antes e causou sangramento, ou se daí realmente, como o Dr. Roberto comentou mais cedo, que o sangramento sempre gera um desconforto, uma ansiedade, às vezes a pressão arterial pode ter subido por esse motivo, né? Após já iniciado o sangramento. Isso. Então, acaba sendo muito mais uma consequência do que a causa, né? Isso. Bom, próxima pergunta, então, é dos que nos enviaram. Quando devo me preocupar com sangramento no nariz? Bom, então esse sangramento que é autolimitado, né? Que ele melhora sozinho ali em poucos minutos, que não sangra um volume importante. Mesmo que ele ocorra eventualmente, né, mesmo que ele fique recorrendo, né, ocorra várias vezes, ele não é um sangramento preocupante, tá? O que é pouco, né, às vezes é difícil medir isso, né? Então, às vezes eu pergunto assim, o que você usou para secar esse sangue, né, para enxugar? Foi um pedaço de papel higiênico? Foi uma toalha de rosto? Casos graves, o paciente às vezes fala que encharcou uma toalha de banho quase, então você pensa o volume de sangue, né? Mas isso, como dissemos, felizmente é raro. E então, assim, quando aparentemente, né, não foi um volume grande, não é preocupante. Tem que levar para avaliação, para tratamento, para resolução, porque isso, por mais que não seja ameaçador à vida, é um desconforto muito importante. Eu acho que a avaliação do médico otorrinolaringologista ali é muito importante, né? Então, para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento proposto, assim, né? Exato. Guilherme, como o Guilherme disse, então, a maioria dos sangramentos são sangramentos intermitentes, mas é importante, sim, uma avaliação para fazer o diagnóstico e o melhor tratamento. Isso. Tem uma outra pergunta que chegou aqui para a gente, muito interessante, se o sangramento nasal tem relação com a estação do ano. Tem sim, principalmente quando há mudanças climáticas, assim. Então tem alguns períodos que a gente tem o clima fica mais seco, então diminui a umidade relativa do ar, então isso ocasiona com que a mucosa do nariz fique um pouco mais seca, né, igual a gente tinha comentado. Uhum. Então isso aumenta um pouco a chance de ter sangramento nasal, né? A gente vê bastante no inverno, né? Isso, então no inverno, principalmente aqueles períodos onde a gente tem uns momentos entre o que abaixa um pouco a quantidade de chuva, então vai diminuir a umidade relativa do ar, e o tempo fica mais seco e associado ao frio, então isso aumenta bastante a chance do sangramento, né? Então a gente nota um aumento até da procura aqui do nosso pronto atendimento desses casos de sangramento nasal. Sim, né? bem comum. Bom, respondendo a pergunta da Beatriz, agora pergunta se o sangramento de repetição é normal. Eu não uso essa palavra normal porque não é algo que o paciente tem que conviver com isso, né? Ele é muito comum, principalmente em crianças, como já dissemos, mas como tem o tratamento, e normalmente com tratamento adequado, às vezes às vezes uma cauterização ou mais, ou às vezes o paciente tem que cauterizar uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos. Enfim, com o tratamento adequado a gente consegue melhorar, resolver isso. Então, assim, ele é muito comum, porém eu não digo que é normal, porque na quase 100% dos casos, o paciente não vai conviver com isso para sempre. Isso aí. Uma próxima pergunta que é comum também, essa dúvida também no consultório, né? Se quem tem anemia sangra o nariz, né? Eu acho que a gente pode separar isso em duas partes. Primeiro, que o sangramento nasal, claro, aquele sangramento mais importante, né? Que causa uma perda de volume sanguíneo importante, aí sim o paciente pode evoluir com uma anemia, né?
é quando diminui a concentração ali das células vermelhas do nosso sangue, então diminui um pouco o sangue da nossa corrente sanguínea, e aí sim o paciente pode evoluir para anemia. Uma anemia aguda, né? Isso. Aí existem também, podem ter algumas doenças hematológicas, né? Doenças ligadas ao sistema sanguíneo, que o paciente pode ter anemia, mas também pode andar junto algum problema da coagulação. E aí sim, ele pode ter algum tipo de sangramento, né? Esse sangramento pode ser do nariz? Pode, mas também pode ser de outras partes do corpo, né? Então, um sangramento digestivo, um sangramento da cavidade oral também pode levar esse sangramento e levar esse quadro da epistaxe, né? A próxima pergunta que acabou de chegar aqui para a gente também pergunta sobre o sangramento pós-operatório, pós-cirúrgico, se ele é diferente. Bom, pequena quantidade de sangramento na cirurgia nasal, no pós-operatório de cirurgia nasal, em determinados casos até esperado, né? Pequenas quantidades, gotinhas, né? Um pouquinho de sangue escorrendo. Isso é normal. Agora, um sangramento, a cirurgia é um fator de risco, digamos assim, né? Para ter uma epistaxe, para ter o sangramento. Isso pode acontecer em determinadas cirurgias nasais, ali nos primeiros 7 ou 10 dias. E o tratamento é um pouco diferente, sim, né? Ele pode ser necessário, pode ser realizado em alguns casos o tamponamento do nariz, né? Então a gente fechar aquela cavidade nasal ali com materiais como gaze, como outros curativos, e muitas vezes a gente acaba resolvendo daí no centro cirúrgico, né, com mais frequência, para fazer uma cauterização de algum vaso que pode ter ficado exposto ali ou que foi exposto ali no pós-operatório. O sangramento nasal pós-operatório, a gente costuma separar, né, o sangramento nasal daquele que não tem uma causa definida, né, no caso da cirurgia, ou pelo próprio procedimento, né? Claro que às vezes para o paciente é difícil ali ele quantificar essa causa, a quantidade do sangramento. Então o sangramento é a principal complicação da cirurgia. É comum ter esse sangramento em pequenas quantidades, né? Claro que em grandes quantidades que leve o incômodo ali do paciente é bem menos comum, né? Mas é um risco que a gente pode ter ali, e isso a gente sempre orienta ali, a gente tem sempre os cuidados, as medicações para usar para que isso seja evitado e evite de... E o acompanhamento com o médico cirurgião, que é o médico assistente do paciente, né? Sempre já um acompanhamento mais próximo, né? Cuidando esse atendimento já para contornar esses riscos, né? Uma próxima pergunta que chegou aqui para a gente também é: quais são os benefícios da lavagem nasal para o sangramento, né? Então, isso que a gente citou ali sobre a hidratação com soro fisiológico, e principalmente no pós-operatório, quando a gente faz uma cirurgia do nariz, seja lá uma septoplastia, uma cirurgia para sinusite crônica, então é um processo agudo ali no nariz, onde o nariz fica inflamado, né? Toda vez que causa essa inflamação, a gente pode aumentar o risco do sangramento. E a hidratação é super importante para que a mucosa ela não fique mais edemaciada, não fique inchada, não forme tanta crosta, né? Que pode acontecer no pós-operatório. Então, diminuindo assim o risco do sangramento nasal. Então, isso é super importante, né? Principalmente naquelas épocas que a umidade relativa do ar está mais baixa, né? Que muitas vezes a gente acaba percebendo até a mucosa do nariz mais seca. Isso. Então, esse cuidado pós-operatório é super importante, né? Para que seja feito, para que evite essas complicações. A hidratação, tanto no pós-operatório como alguns pacientes têm essa predisposição, ajuda bastante. Bom, então a próxima pergunta: por que ocorre um sangramento no nariz? A gente já falou várias situações, né? Então, a sinusite aguda, até uma outra pergunta que a gente recebeu, né, de outras causas menos comuns, né, como tumores, como síndromes mais raras, que a paciente tem hemangiomas na mucosa do nariz. Então, são vários motivos, né? A própria inflamação crônica da mucosa do septo nasal, no caso da rinite. E é uma região que tem esse sangramento mais frequente,
pelo motivo que o Dr. Roberto falou no início, de ter vários vasos, né, uma irrigação abundante, né, no nariz e por várias vias, né? Então, a gente tem diferentes artérias que levam sangue para o nariz, isso gera uma rede de vasos que se conecta lá, então isso acaba predispondo e aumentando as chances. É isso que o Dr. Guilherme falou, super importante, né? Porque o sangramento nasal é comum que ele não seja necessário a gente dar a devida atenção para ele, né? Pegando um gancho da próxima pergunta ali sobre quais são os sinais alerta de uma hemorragia nasal. Então, aqueles pacientes que têm um quadro mais recorrente de sangramento do nariz, ou paciente que possa ter algum fator de risco, por exemplo, sangramento unilateral. Então, esses casos é super importante a gente fazer uma investigação ali, né? Para a gente tentar localizar a região do sangramento e a causa do sangramento. Sim. Então, como o Guilherme falou ali, existem alguns tumores nasais, né, que podem levar a sangramento nasal. Ele é muito mais raro, com certeza, mas é importante a gente fazer a investigação, né, para que o diagnóstico seja feito de forma precoce e a gente possa realizar o tratamento dessa causa, né? Exatamente, Então, fazer essa remoção. É super importante ter essa investigação, né? Então, levando em conta aí que 80%, 90% da população vai ter algum episódio de sangramento nasal durante a vida, que é uma causa comum, mas a gente precisa investigar. Exatamente. Tem que ser feita uma avaliação. Bom, sinais de alerta de uma hemorragia nasal grave. Bom, como dissemos anteriormente, é mais a questão do volume sanguíneo mesmo. Se esse sangramento não para sozinho ali após 20, 30 minutos, por exemplo, né? Ou se você considera, né, não interessa o grau de instrução, se você acha que é muito sangue, então você deve procurar atendimento imediatamente. E aqui no Hospital I, por exemplo, nós temos otorrinolaringologistas aqui com capacidade para fazer esse atendimento 24 horas, né, todos os dias da semana. Então, com certeza, na dúvida, isso deve ser investigado. E é difícil quantificar esse sangue que está saindo, né, porque ninguém vai medir em ml. Então, às vezes como eu disse, uma toalha de rosto, às vezes é só um papelzinho que segurou. Isso ajuda a gente a ter uma ideia, mas quantificar é difícil. E sintomas associados, a gente também não deve esperar o paciente sentiu uma moleza, o paciente desmaiou. A gente não espera nenhum outro sintoma associado, porque nos casos graves, né, ele já tem que ser tratado antes de chegar a esse ponto de ter aí uma complicação, digamos assim, por aquele risco, por aquele sangue que ele perdeu. Tá? Isso, então, eu acho que a grande questão do sangramento nasal é a gente evitar a complicação, né? Exatamente. Então, se é um sangramento que está incomodando o paciente, igual você falou, né, Guilherme, sobre o volume, então é importante vir aqui para a nossa avaliação, né? Igual o Dr. Guilherme falou, a gente tem atendimento 24 horas, sempre tem um otorrino presente, para que a gente faça essa avaliação e fazer o melhor tratamento proposto, né? Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente também é se existem tipos de sangramento nasal, né? Então, eu gosto assim de classificar o sangramento nasal em duas partes, né? Então, aquele sangramento pós-operatório que a gente falou ali, né? Que pode ocorrer por causa da cirurgia do nariz, é a principal complicação da cirurgia nasal, né? É menos comum, mas pode, então por isso que a gente sempre orienta fazer a lavagem nasal, usar algumas medicações no nariz, né? E aí aquele sangramento que ocorre de forma intermitente, né? Sem espontânea. Isso, espontânea, sem uma causa definida, né? Que podem aparecer naquela hora a gente falou, nos duas principais fases da vida, na infância e no adulto ou no idoso, né? Então pode estar associado ao uso de algumas medicações, uso de anticoagulante, doença nasal. E daí depois, na hora do diagnóstico, a gente classifica de outras maneiras, daí referente ao local de onde está sangrando, se é a região anterior do nariz, se é a região posterior, mas aí acho que é termos mais técnicos, né? Isso, que
vai depender de uma avaliação específica de... Que daí vai mudar a nossa conduta no tratamento. Isso, de cada paciente, né? Uma pergunta muito comum também, que é feita até tanto na consulta, né, Guilherme, mas em pós-operatório, se adianta colocar gelo no rosto quando o nariz sangra, né? Então tem algumas medidas que é importante o paciente tomar na hora do sangramento, que foi, primeira coisa, a relação à posição, né, Guilherme? Sim, baixar a então, cabeça. Quando o paciente tem um sangramento, é importante ele baixar a cabeça e fazer a compressão. O uso do gelo, ele pode fazer uma vasoconstrição ali, e ajudar um pouco no sangramento e causar até um pouco de alívio assim, ao paciente, né? Principalmente nos casos pós-operatórios, às vezes está com dor também, então acaba ajudando. Ajuda um pouco ali. Então o mais importante ali, eu acredito que seja em relação à posição, né? Sim. Fazer a posição com a cabeça para frente, fazer a compressão nasal, né, Guilherme? Exatamente. Ajuda a estancar um pouco e evitar do paciente ficar engolindo o sangue. Exatamente. Né? Que isso causa, às vezes, um pouco de náusea, enjoo. Exato. A gente não tem que se preocupar com aquele sangue que está saindo, né? Às vezes os pacientes pensam que levantando a cabeça o sangue não vai sair e isso parece melhor. Mas, na verdade é só porque ele não está vendo o sangue, mas ele está indo para o estômago e não vai ser bom para o paciente. Isso. Então abaixar a cabeça, tampar aquela narina que está sangrando, e vai acumular um pouquinho de sangue ali no nariz, aquilo ali vai formar coágulos que nós vamos ter que remover depois, mas aqueles coágulos podem ajudar ali a aliviar naquele momento. Tá? Bom, nós vamos encerrar já agora a nossa live, ela vai ficar completa, disponível no canal do YouTube do HipoConecta, também estará disponível aqui no canal, no nosso Instagram. E se ficou alguma dúvida, nos envie nos comentários do post oficial aqui da nossa live, que nós responderemos a seguir. Importante também para os nossos pacientes, essas orientações, a gente sempre tem ali nas nossas redes sociais, né? Então vocês podem seguir lá, @hipohospital, que vocês podem estar sempre conectados ali. Ali nas nossas redes sociais tem as chamadas das próximas lives. Todas as quintas, 11h30? Isso, toda quinta, 11h30, a gente tem essa apresentação. Lembrando que aqui no hospital a gente tem um atendimento presencial 24 horas, né, Guilherme? Todos os dias? Todos os dias, a semana. Agora, no Covid, a gente está com triagem, né, lá na recepção, então tem entradas separadas para os casos suspeitos de Covid, dos pacientes letivos que não têm suspeita de Covid. É importante sempre essa segurança que o hospital dá para os pacientes, né, para todos os colaboradores. Lembrando também que o hospital conta com as unidades, né, que sempre tem um atendimento durante a semana, que pode estar mais próximo da residência ou do trabalho de cada paciente. Então o paciente pode entrar no site do hospital, fazer essa pesquisa, para tentar localizar essa unidade mais próxima. Isso, ou também a opção de teleconsulta pelo HipoConecta, que vocês acessam pelo site do Hospital Hipo também, o HipoConecta. Agora também nós contamos com um novo serviço aqui do hospital, que é o Hipooftalmologia. Então o hospital também agora conta com toda essa equipe da oftalmologia, que também está fazendo esse atendimento aqui no nosso hospital. E falando em pronto atendimento, lembrando que tem a unidade na Roberto Barroso, que também é uma unidade de pronto atendimento. Muito bem, muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Qualquer dúvida a gente está à disposição.